Os filhos rebeldes que desencarnam cedo. Seria isso uma aprovação para os pais? Bom, essa foi uma pergunta que me fez aqui um seguidor do canal, quando eu falei a respeito daqueles filhos que desencarnam cedo, aparentemente sem motivo nenhum. Quando eu falo de filhos rebeldes que desencarnam cedo, eu estou me referindo àqueles casos onde a pessoa desencarna cedo por causa de alguma atitude incorreta, incoerente, rebelde que ela teve. Por exemplo, o filho que acelera muito com o carro e bate o carro. Ou aquele filho que bebe muito e dirige bêbado, e aí acaba desencarnando nessas condições. Ou usa drogas, ou seja, comportamentos rebeldes que levam a pessoa ao desencarne. É disso que eu estou falando. E aí, isso é uma aprovação para os pais? O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que fala sobre isso. O que acontece é que os pais recebem a missão de educar os filhos. Então, eles precisam resolver o problema dessas más tendências que os filhos veem. Muitas vezes, os pais bondosos aceitam receber filhos problemáticos e eles têm a missão de ajudar esses filhos na evolução. Então, desde criança, os pais precisam ajustar, interromper, não permitir que os filhos sigam com essas más tendências. Precisam corrigir as más tendências dos filhos. Então, cabe aos pais fazer de todo o possível para corrigir essas más tendências que esses filhos já carregam de outras encarnações. São tendências inatas do próprio espírito desses filhos. E aí o que vai acontecer? Pode ser que os pais façam de tudo para corrigir essas más tendências e não consigam. Nesse caso, ao verem os filhos passarem por isso, esses pais certamente sofrerão. Mas isso não é uma prova, não é uma aprovação. Esses pais, em algum momento da vida, eles vão entender que eles fizeram de todo o possível, que eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para corrigir as más tendências das crianças e não conseguiram, porque não havia como. Então, para eles, resta a consciência limpa. Ainda em vida ou chegando do lado de lá, esses pais vão receber esse benefício da mente tranquila e serão recompensados pelo trabalho que eles fizeram. O que acontece é que, às vezes, esses pais já foram os responsáveis pela criação dessas más tendências nesses filhos lá atrás. Então, isso serve, de alguma forma, como resgate. Mas isso traz para eles, digamos assim, um sentimento de tranquilidade, porque eles sabem que fizeram tudo o que podiam fazer. Por outro lado, os pais que foram negligentes, que nada fizeram para corrigir o comportamento dos filhos, esses vão passar por problemas emocionais. Para esses, sim, será uma prova. A própria punição desses pais que foram negligentes será ver a desgraça, digamos assim. Será ver o próprio filho sendo desencaminhado, ver o próprio filho sofrendo, ou não ter o filho perto de si. Então, esses pais que foram negligentes, eles vão se culpar, eles vão sofrer por tudo aquilo que eles deveriam ter feito e não fizeram. É isso que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, no futuro, numa próxima encarnação, eles terão a oportunidade de corrigir isso que foi feito. Então, essas são todas as possibilidades que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a respeito desses filhos mais rebeldes que desencarnam pelos próprios erros. Às vezes, os erros não são só deles, os erros são também dos pais. E talvez pareça cruel esse tipo de coisa, mas é uma realidade do mundo espiritual. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque o sol vai passar pela peneira. Não adianta. A realidade é essa. E é necessário que a gente entenda a realidade para que nós possamos compreender melhor como funciona o mundo espiritual e para que a gente possa alinhar as nossas atitudes aqui com a vida futura. Enquanto nós ignorarmos a vida futura, maior é a chance da gente cometer erros aqui, da gente viver de forma inadequada, e essa forma é o que vai nos levar a mais e mais sofrimento. Conforme nós estejamos mais de acordo com a lei de Deus, maior é a tendência que a gente consiga viver bem.